Alguma vez você já sentiu que sua mente é seu maior inimigo? Não importa o quanto se esforce, sempre existem pensamentos sombrios, dúvidas e medos que te impedem de avançar. Essa voz interna que diz que você não é suficiente, que não vai conseguir, que o fracasso é inevitável. Mas e se eu te dissesse que esses pensamentos não são seus, que foram plantados ao longo da sua vida e que hoje você pode arrancá-los de raiz? E se eu revelasse que dentro de você existe uma força muito mais poderosa que qualquer negatividade, mas que esteve adormecida, aguardando o momento de despertar? Certa vez, houve um homem atormentado por sua própria mente. Ele caminhava entre sepulturas, vivia em cavernas e se machucava com pedras. Ninguém conseguia controlá-lo. Ninguém conseguia ajudá-lo. A sociedade já o considerava perdido. Sua mente era um verdadeiro campo de batalha, onde a desesperança dominava. Porém, tudo mudou em um dia especial, quando José pisou na região de Gadara. Algo tremendo aconteceu dentro dele. Os demônios que o aprisionavam gritaram de medo, pois sabiam que seu tempo tinha chegado ao fim. Em um instante, tudo que o oprimia desapareceu. Aquele homem que vivia escravizado pelos seus próprios pensamentos estava agora são, livre e completo. Você percebe? Não existe escuridão na mente que não possa ser dissipada. Antes de continuarmos, quero te convidar a se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações. Deixe seu like neste vídeo e escreva nos comentários: hoje destruo o negativo de minha mente com o poder da verdade. Faça isso como um ato de fé, como uma afirmação de que esta mensagem vai transformar sua vida. Fique até o final, porque hoje vamos desvendar os segredos para vencer essa luta que travas internamente. E descobrirás coisas que ninguém te contou sobre a força que habita dentro de ti. A mente é como um jardim. Aquilo que plantas nela é o que colherás se semeares dúvidas. Colherás insegurança. Se deixares o medo enraizar em breve, toda a tua vida ficará parada. Porém, se plantares fé, esperança e confiança, verás como tudo começará a florescer. A pergunta é: o que tens permitido crescer em tua mente? O segredo para eliminar o negativo em seus pensamentos é substituí-lo pela verdade. Sempre que um pensamento de fracasso surgir, responda com a palavra de Deus. Quando o receio tentar te imobilizar, lembra-te que não estás sozinho nesta batalha. Estás disposto a enfrentar este combate? Não basta apenas ouvir esta mensagem e concordar com a mente, é preciso agir. Começa agora mesmo. Identifica aqueles pensamentos destrutivos que têm roubado tua paz e combate-os com a verdade. Não lhes dê espaço nem alimento. Decide qual voz vais escutar. A que te destrói ou a que te edifica, pois a maior luta não é contra as circunstâncias, e sim contra o que acreditas sobre ti mesmo. A história do gadareno nos ensina que a mudança é possível, mas existe algo mais profundo nessa história que muitos deixam de perceber. Já se perguntou por que aquele homem estava naquela situação? Não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo. Uma acumulação de ideias que foram dominando sua mente até transformá-lo em prisioneiro da própria escuridão. Aqui está a verdade que muita gente ignora. Aquilo que não expulsa da mente em tempo, com o passar do tempo, toma conta de você. Observe ao seu redor quantas pessoas vivem como aquele homem. Talvez não estejam em sepulturas, mas vivem presas em jaulas invisíveis, aprisionadas numa tempestade de ansiedade, medo e amargura. São escravas dos pensamentos que têm sobre si mesmas, do que a vida lhes ensinou a acreditar. O pior é que muitas nem percebem, porque assim age o inimigo de forma silenciosa, infiltrando ideias que parecem inofensivas.
até que viram fortalezas inabaláveis. Por isso, a Bíblia nos ensina que nossas armas não são físicas, mas divinas e poderosas para destruir essas fortalezas, para derrubar argumentos e controlar todo pensamento, levando-o à obediência de José. Entende isso? Não basta apenas rejeitar os pensamentos ruins. É necessário destruí-los. Mas como fazer isso? A chave está no que você alimenta sua mente. Todo pensamento nasce de algo, do que você vê, do que permite que entre no seu interior. Se você passa o dia rodeado de palavras de derrota surgem, se você consome apenas informações que alimentam o desespero, o que você acha que crescerá em sua mente? Não espere viver em paz se você se nutre de caos. Provérbios 4, versículo 23. Nos alerta sobre a importância de proteger tudo o que guardamos. Guarde seu coração, porque dele provém a vida, e seu coração se alimenta daquilo que sua mente processa, dia após dia. Aqui entra em cena uma verdade que poucos querem aceitar. Você não pode esperar resultados diferentes se continuar fazendo as mesmas coisas. Se deseja eliminar o negativo em sua mente, é necessário tomar atitudes radicais. Existem pessoas, lugares, conversas e hábitos que poluem sua maneira de pensar. Não permita que aquilo que Deus quer arrancar pela raiz continue ocupando espaço em sua vida. Chegou o momento de fechar portas e de mudar aquilo que você consome. É hora de filtrar o que deixa entrar na sua mente e de encher sua vida com a verdade, pois somente a verdade tem o poder de libertar. José não apenas libertou o gadareno, ele também lhe concedeu uma nova identidade, um propósito. Sabe o que aquele homem fez depois de ser liberto? Quis seguir José, mas José lhe disse algo impressionante. Volte para sua casa e conte o quanto Deus fez grandes coisas por você. Você percebe? A liberdade não serve apenas para seu benefício pessoal. Quando Deus transforma sua mente, ele também muda seu propósito. O que antes era um peso, agora se torna um testemunho. Aquilo que antes lhe envergonhava transforma-se na sua maior ferramenta para ajudar outras pessoas. Talvez até hoje você tenha vivido preso a pensamentos que te amarraram, dominado por medos que controlaram as suas decisões, marcado por feridas que moldaram a sua identidade. Mas isso não precisa ser o seu destino. A partir de hoje, você pode iniciar um processo verdadeiro de transformação. Não será simples, porque cada pensamento negativo vai querer retornar. Cada antiga mentira tentará ressurgir. Contudo, aqui está a diferença. Agora você conhece a verdade, agora sabe que possui o poder para destruir o que é negativo e construir o que Deus deseja para você. Existe algo que muitos ainda não compreenderam sobre como Deus renova a mente. Não se trata de uma mudança rasa ou passageira, mas de uma transformação profunda que arranca pela raiz tudo aquilo que foi plantado pelo medo, pela dor e pela mentira. Em Romanos 12 está escrito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porém, muitos querem que Deus mude suas vidas, sem permitirem que Ele mude o seu modo de pensar. Continuam orando por bênçãos enquanto mantêm pensamentos de derrota, pedem mudança, mas alimentam suas mentes com as mesmas coisas que os têm destruído. Isso você precisa entender hoje. Se a sua mente não mudar, a sua vida não mudará. O que você pensa define no que acredita. O que acredita determina como age. E como age cria o caminho do seu destino. Um homem que acredita que é uma pessoa que se considera um fracassado, agirá como tal. Uma mulher que acredita não merecer amor,
acabará aceitando menos do que realmente merece. Um filho de Deus que continua crendo na própria incapacidade jamais experimentará a autoridade que Deus lhe concedeu. Por isso, a maior luta não está nas circunstâncias externas, mas nas mentiras que você permitiu dominar seu coração. Observe José quando enfrentou Golias. Você sabe por que ele venceu? Não foi apenas pela sua habilidade com a funda, mas porque sua mente estava alinhada com a verdade de Deus. Enquanto todos viam um gigante invencível, ele enxergava um inimigo já derrotado. Enquanto o medo paralisava os outros, ele avançava com fé, pois sua confiança estava em Deus, não em sua força. Você percebe a diferença entre derrota e vitória? Tudo começa na mente. O que você pensa sobre seu problema define se enfrentará a dificuldade ou se entregará a ela. E é nesse ponto onde muitos falham. Continuam enxergando suas batalhas como impossíveis de superar. Continuam dando força ao negativo. Continuam crendo que suas feridas, fracassos e medos são maiores do que o que Deus declarou sobre suas vidas. Mas hoje precisa agir diferente. Hoje, precisa decidir que não vai mais permitir que pensamentos negativos controlem sua existência. Toda vez que você cede espaço ao medo, retira espaço da fé. Toda vez que você se apega à dúvida, se distancia da verdade. O gadareno foi liberto num instante, mas sua verdadeira liberdade ainda estava por vir. A transformação começou depois que José precisou aprender a viver de uma forma totalmente nova. Ele teve que reconstruir sua identidade, mudar sua maneira de pensar e afastar-se de tudo aquilo que o havia destruído anteriormente. E isso é algo que também ocorre com você. Deus pode conceder libertação, porém, a escolha de mantê-la pertence somente a você. Alimentar sua mente com a palavra certa, cercar-se das pessoas adequadas e fechar as portas para aquilo que antes lhe contaminava, são decisões essenciais. Não se pode desejar uma mente renovada enquanto se permanece envolvido com tudo que a destrói. A verdade mais difícil de admitir é que o inimigo não tem poder real sobre você, a não ser que você entregue esse poder a ele. Ele não consegue obrigá-lo a aceitar uma mentira, mas pode sussurrá-la repetidamente até você considerá-la verdadeira. Não pode fazê-lo cair, mas apresenta tentações sem cessar para que você seja quem decida desistir. Muitas pessoas não compreendem isso e permanecem por anos presas a pensamentos que não lhes pertencem. Pensamentos aceitos sem questionamento. Ideias que as mantêm em escravidão, mesmo quando Deus já lhes entregou a chave da liberdade. Mas há ainda algo mais que precisa ser entendido para romper com o que é negativo em sua mente. Não basta apenas reconhecer que existem pensamentos destrutivos ou saber que Deus tem o poder para mudar tudo. É necessário agir, pois cada dia representa uma nova batalha pelo controle da mente. Se você não assumir o comando, alguém mais tomará esse controle por você. Pense nisso quando Israel saiu do Egito. Fisicamente estavam livres, mas mentalmente elas continuavam presas. Por isso reclamavam, por isso tinham medo, por isso duvidavam de Deus repetidas vezes. Somente quando uma nova geração com uma mentalidade renovada surgiu, foi possível conquistar a terra prometida. O que isso significa? Que você pode estar caminhando para a liberdade, mas se a sua mente permanecer presa no passado, jamais experimentará a plenitude do que Deus preparou para você. Aqui é o momento de agir com determinação. Não dá para continuar negociando com aquilo que Deus decidiu destruir. Não pode permitir que o negativo tenha entrada em sua vida. Cada vez que pronuncia palavras de derrota, está fortalecendo as defesas que o inimigo ergueu em seu pensamento. Ao justificar seus medos, você os fortalece. Ao repetir que não é capaz,
Entrega espaço em uma batalha que já foi vencida na cruz. Então, o que fazer? Primeiro, transforme a sua maneira de falar. A Bíblia ensina em Provérbios 18, 21, que vida e morte estão na força da língua. Pare de expressar o que o inimigo deseja que você acredite. Comece a afirmar a verdade de Deus sobre sua vida. Proclame vida, mesmo sem vê-la claramente. Declare vitória, mesmo que pareça que tudo está perdido. Suas palavras não apenas refletem o que existe em sua mente, mas possuem o poder de mudá-la. Segundo, modifique aquilo que permite alimentar seu espírito. Quanto tempo você dedica a meditar na palavra? Quantas horas passa junto de pessoas que elevam sua fé em vez de afundá-la ainda mais? Quanto do que você consome diariamente fortalece sua fé em vez de enfraquecê-la não pode ser esperado. Pensamentos de fé não podem surgir quando você se alimenta do medo. Não espere encontrar paz se o seu ambiente está em constante desordem. Em terceiro lugar, não se entregue à emoção do momento. Haverá dias em que parecerá que tudo mudou e outros em que os mesmos pensamentos voltarão a bater à sua porta. Nesse momento, deve ser firme. Não permita que o que sente determine no que acredita a fé. Não é sobre emoções, e sim sobre escolhas. E a cada dia que decide confiar em Deus acima da sua própria mente, você diminui o poder do negativo sobre si. Veja o que José fez quando Satanás tentou tentá-lo no deserto. Ele não discutiu, nem ficou em pânico. Não se deixou levar pelo que sentia. Após 40 dias de jejum, ele apenas respondeu com a palavra: está escrito. E isso foi suficiente. Quantas vezes você caiu na armadilha de debater com seus pensamentos negativos? Quantas vezes deu mais atenção a eles do que mereciam? Hoje é o dia de começar a responder como José, não com dúvidas nem reclamações, mas com a verdade absoluta da palavra de Deus. Contudo, muita gente não compreende algo importante sobre essa luta pela mente. Não se trata apenas de batalhar contra pensamentos dispersos, e sim de uma guerra contra sistemas de crenças que foram construídos ao longo do tempo. Cada pensamento negativo que você permitiu crescer em sua mente tem transformado em um tijolo na fortaleza que o inimigo erigiu contra você. E se não destruir essa fortaleza, desde a raiz, continuará sendo prisioneiro de algo que nem sequer é verdadeiro. O problema é que muitos aprenderam a conviver com essas mentiras. Transformaram sua prisão em um lar. Acostumaram-se tanto a viver com medo, dúvidas e culpa que não conseguem imaginar uma existência diferente. Essa é a maior tática do inimigo: fazer você acreditar que o negativo faz parte de você, que não há como mudar e que sempre será assim. Mas escute bem, aquilo que esteve em sua mente por anos não precisa permanecer aí. A fortaleza pode ser derrubada, a mentira eliminada e a verdade ocupar seu lugar. Olá, querido amigo! Hoje quero convidá-lo a refletir sobre algo que todos enfrentamos em nosso dia a dia: os pensamentos negativos que nos enchem de insegurança, medo e ansiedade. Alguma vez você já se sentiu preso em um redemoinho de preocupações que roubam sua paz? Você não está sozinho. José conhece profundamente as nossas batalhas internas e, em sua infinita sabedoria, deixou ensinamentos poderosos para libertar-nos dessas ideias ruins e purificar nossa mente. Através desta reflexão, descobriremos as lições mais transformadoras que José nos concedeu, ensinando a renovar nossa mente e viver com propósito e tranquilidade. Fique comigo até o fim, para que possamos aprender a colocar esses ensinamentos em prática, encontrando esperança e paz a cada passo. Não se esqueça de deixar nos comentários: Senhor, enche minha mente de luz e meu coração de paz. Vamos juntos nesta jornada de transformação espiritual. Você está preparado? Então, vamos começar. Primeira questão: como José lidou com as tentações mentais?
Já sentiu sua mente invadida por pensamentos negativos que trazem insegurança e medo? José enfrentou desafios mentais extremamente intensos. Sua experiência no deserto é um exemplo incrível para superar essas provas interiores. Ele passou 40 dias e 40 noites em um local árido, sem recursos nem companhia. Imagine só, exausto, fisicamente frágil, num momento em que qualquer um poderia desistir. Foi justamente então que as tentações mais poderosas apareceram. Mas José, com sabedoria divina, enfrentou cada ataque com determinação e fé. A primeira tentação que José recebeu envolvia a busca por satisfação imediata. O tentador disse a ele: "Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pão." Isso não atingia apenas a sua fome física, mas também colocava em dúvida sua identidade. Em vez de ceder, José respondeu com as Escrituras: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Dessa forma, ensinou-nos que nossa verdadeira plenitude não está nos prazeres passageiros, mas em confiar na palavra e no cuidado de Deus. Quando se deparar com a tentação de buscar soluções rápidas para seus problemas, lembre-se de que a verdadeira paz surge ao depender da alimentação espiritual que Deus oferece, da fé e da entrega plena. Nas provações externas, o adversário, sem desistir, conduziu José ao ponto mais elevado do templo e desafiou-o novamente, dizendo: "Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito." Esta é uma tentação perigosa, uma tentativa de manipular Deus para que mostre sua fidelidade de forma grandiosa. Frequentemente, ao enfrentarmos dúvidas profundas, buscamos sinais externos para fortalecer nossa fé. Mas José respondeu: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Isso nos recorda que a fé verdadeira não depende de provas externas ou condições, e sim de uma confiança inabalável em Deus. Na próxima vez que sentires a necessidade de pedir sinais para reforçar tua confiança, lembra-te que a fé autêntica implica aceitar o tempo e a vontade divina sem exigir demonstrações. A última tentação enfrentada por José foi uma oferta de poder e glória supremos. O inimigo o levou a uma montanha elevada, mostrando-lhe os reinos e sua magnificência, e disse: "Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares." Esta tentação de buscar poder e sucesso, sem esforço, ressoa em nossas vidas. Com firmeza José respondeu: "Vai-te, Satanás, porque está escrito que ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás." José nos ensina que a integridade e a fidelidade a Deus valem mais do que qualquer recompensa terrena. Reflita: quantas vezes você compromete seus valores para alcançar metas temporais? Lembra que o caminho da fé com obediência a Deus é sempre o mais verdadeiro e duradouro. José nos deixou um modelo valioso para lidar com as batalhas internas que enfrentamos. Seu exemplo inspira a todos nós a manter a mente livre de pensamentos negativos e o coração repleto da paz que só Ele pode oferecer. Quantas vezes você já sentiu que as preocupações cotidianas ou as distrações superficiais afastam você da tranquilidade interior e do propósito que Deus tem para a sua vida? Já tentou moldar as situações para que Deus haja conforme seus desejos? E quantas vezes enfrentou a tentação de sacrificar sua integridade em troca de reconhecimento ou sucesso? José demonstrou que a chave para resistir a esses desafios está em conhecer profundamente a palavra de Deus e em confiar plenamente nela. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, está escrito que José compreende nossas dificuldades porque ele próprio enfrentou tentações sem jamais cometer pecado. Isso nos garante que jamais estamos sozinhos.
pois José caminha junto conosco e nos equipa para resistir. A verdadeira vitória sobre pensamentos negativos e tentações não depende de nossa força, mas do poder transformador das Escrituras e da confiança total em Deus. Por mais dura que seja a batalha, temos o exemplo constante de José e sua presença para nos guiar e fortalecer. Com essa certeza, podemos encarar qualquer desafio sabendo que recebemos o suporte daquele que já venceu. Essa esperança nos motiva a seguir firmes, certos de que nunca estamos desamparados, mas amparados pela graça divina em todos os momentos da vida. José venceu por nós a batalha entre a fé e a dúvida. Alguma vez você já sentiu que sua fé vacila, como se estivesse andando em uma corda bamba, com medo de cair a qualquer instante? A história de Pedro caminhando sobre as águas traduz esse conflito que todos enfrentamos entre a confiança em Deus e as incertezas que nos assaltam. Imagine o mar da Galileia em uma noite tempestuosa. Os discípulos lutando para manter o barco estável em meio às ondas e ventos violentos. De repente, eles veem José caminhando sobre a água. Essa visão desperta neles tanto admiração quanto medo. Pedro, cheio de coragem e confiança, lhe diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti sobre as águas. José responde com firmeza: Vem. Pedro desce do barco e, movido pela fé, começa a andar em direção a José. Nesse instante, seu olhar está fixo no Salvador, e cada passo desafia o impossível. Contudo, logo as ondas e o vento tornam-se o foco de sua atenção. Sua fé enfraquece, o medo o domina e começa a afundar. Desesperado, ele clama: Senhor, salva-me! Imediatamente, José estende a mão, ergue-o e com amor diz: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa cena nos revela que José não somente está pronto para nos resgatar quando caímos, mas também nos convida a refletir sobre o motivo de nossas quedas, a dúvida. Frequentemente, começamos nosso trajeto com fé inabalável, confiando plenamente em Deus. Mas as tempestades da vida, as dificuldades, os problemas e as distrações desviam nosso foco. Em vez de fixar nossos olhos em José, começamos a prestar atenção nas circunstâncias e, assim, deixamos que a dúvida nos paralise. Porém, o mais impressionante desta história é a reação imediata de José. Não importa o quão fundo tenhamos caído no abismo da dúvida, José está sempre presente, pronto para estender a mão e nos erguer. Sua pergunta, por que duvidaste, não é apenas uma crítica, mas um convite para avaliarmos a confiança que depositamos nele. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Nos lembra que devemos pedir a Deus com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, constantemente movimentada pelo vento. A dúvida nos torna instáveis, enquanto a fé nos proporciona firmeza na nossa conexão com Deus. Ao enfrentarmos nossas tempestades internas, podemos aprender com Pedro. É natural que, num primeiro momento, nossa fé seja corajosa e decidida, porém, é necessário ter consciência de que provações tentarão nos desviar do caminho. É justamente nesses momentos que devemos fortalecer nossa atenção em José. Mesmo quando as ondas da vida são fortes, nossa confiança em Deus precisa ser inabalável. José demonstra que é possível superar as dúvidas e fortalecer nossa fé, mesmo diante das maiores adversidades. Manter o foco nele é fundamental para vencer os desafios. A fé nos capacita a alcançar o impossível, enquanto a dúvida nos faz vacilar. Se algum dia sentir que está perdendo a direção ou o equilíbrio, lembre-se que José está sempre perto, pronto para te apoiar, guiar e conduzir a um porto seguro. Nunca caminha sozinho em teus desafios.
José está sempre ao teu lado, disposto a te sustentar em meio à incerteza e à dúvida. Quando depositamos a nossa confiança nele, até mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar força e seguir com segurança. Mantendo o nosso olhar em Cristo, conseguimos superar os obstáculos da vida e sentir a sua presença constante. Número 3. Reflita sobre os pensamentos que permites em tua mente. Alguma vez pensaste que tipo de ideias estás a plantar em teu coração? Cada pensamento que acolhemos é como uma semente que, dependendo do solo onde cai, pode prosperar e frutificar ou desaparecer sem deixar vestígios. A parábola do semeador, que encontramos em Marcos 4, versículo 3, incentiva-nos a pensar sobre a importância de cultivar pensamentos positivos e o impacto que eles têm em nossa vida espiritual. Considera que teus pensamentos são sementes. Algumas caem à beira do caminho, onde rapidamente são comidas pelos pássaros. Isso simboliza aquelas ideias que passam brevemente por nossa mente, mas não se aprofundam, perdendo-se entre distrações e preocupações fúteis. Quantas vezes permitimos que pensamentos superficiais ou negativos ocupem espaço em nossa mente sem permitir-lhes criar um efeito verdadeiro? Outras sementes caem entre as pedras, germinam rapidamente, mas não criam raízes profundas. Representam ideias que nos enchem de entusiasmo momentâneo, mas o que desaparece diante das dificuldades é como quando começamos um projeto ou objetivo com muita animação. Porém, ao encontrar obstáculos, nossa força de vontade se desfaz. Reflita quantas vezes você abandonou algo importante porque seu comprometimento não era forte o suficiente. Também existem sementes que caem entre espinhos. Esses pensamentos começam a crescer, porém, são sufocados pelas preocupações, distrações e tentações do mundo. Medos e ansiedades podem afogar nossas intenções positivas, dificultando o florescimento da nossa fé. Provérbios 4:23 nos orienta: sobre todas as coisas guardadas, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Este versículo destaca a importância de proteger nossa mente e coração das influências prejudiciais. Por fim, há as sementes que caem em terra boa, onde crescem e geram frutos em grande quantidade. Esse solo fértil simboliza uma mente e coração abertos à palavra de Deus, onde pensamentos positivos podem fincar raízes e transformar nossa existência. Para preparar esse terreno, devemos recorrer à oração, ao estudo da Bíblia e à meditação nas promessas divinas. Trata-se de um processo contínuo de retirar pedras e espinhos, rejeitando ideias que buscam nos desviar. Plantar pensamentos positivos não significa apenas evitar o que é negativo, mas também alimentar nossa mente com a verdade de Deus. Quando permitimos que seus ensinamentos guiem nossas ideias, os frutos espirituais se revelam em nossa vida. Decisões, relacionamentos e bem-estar geral são influenciados pelos pensamentos que cultivamos. Eles determinam nossas ações e, em última instância, o impacto que deixamos em nossas vidas e na vida dos outros. Esse cultivo mental exige cuidado e propósito. Precisamos estar atentos ao que absorvemos, seja através dos meios de comunicação, conversas ou leituras, escolhendo sempre aquilo que nos fortalece e nos conecta com a verdade divina. Além disso, ao nos cercarmos de uma comunidade de fé que nos apoia, reforçamos nossa determinação em manter uma mente positiva e focada. Nossas ações refletem os pensamentos que temos. Para viver plenamente conforme a vontade de Deus, é necessário ser intencional com as ideias que deixamos crescer em nossa mente. Esse processo, assim como na agricultura, demanda tempo e paciência, porém, com perseverança,
perceberemos como os frutos dos nossos pensamentos se transformam em bênçãos palpáveis. Da próxima vez que se deparar com pensamentos negativos ou distrações, lembre-se da parábola do semeador. Avalie o solo da sua mente e trabalhe para transformá-lo em um ambiente onde floresçam a fé, a esperança e o amor. Confie que, fazendo isso, você colherá paz e propósito em sua vida. Número 4. A renovação da mente. Já sentiu que está preso em padrões de pensamento que o limitam e impedem seu progresso? Todos enfrentamos momentos em que nossa mente parece dividida entre o que desejamos e o que precisamos. Contudo, a chave para uma vida plena está na transformação interna e na liberdade para pensar de forma renovada. Estamos em um constante processo de renovação da nossa mente, alinhando nossas ideias com a vontade divina. Em Romanos 12:2 encontramos: Não se amoldem a este mundo, mas transformem-se pela renovação do entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este trecho nos chama a não aceitar passivamente os valores deste mundo que muitas vezes vão contra os princípios divinos. Somos convidados a passar por uma transformação profunda, que começa em nossa mente e nos guia a discernir e viver conforme a vontade perfeita do nosso Criador. Imagine nossa mente como um jardim que demanda cuidado e atenção para que germinem pensamentos repletos de fé e alinhados à vontade de Deus. Renovar a mente não acontece de imediato. Trata-se de um processo que exige dedicação e esforço contínuo. Em Efésios está escrito: renovem-se no espírito da mente. Essa frase destaca que a verdadeira mudança nasce do mais profundo interior da nossa mente espiritual. É um chamado para deixarmos para trás o velho eu, carregado de pensamentos negativos, e assumirmos um novo eu construído na verdade e no amor de José. O passo inicial dessa transformação é identificar os pensamentos que não correspondem aos valores da fé cristã. Frequentemente, deixamos que o estresse, as dúvidas e as preocupações ocupem espaço em nossa mente, agindo como espinhos que sufocam nossa fé e nos afastam do propósito divino. Reconhecer essas influências é fundamental para começarmos a mudar nosso modo de pensar e nos conectar mais profundamente com a vontade de José. Afastar-se da nossa identidade em Cristo, conforme ensinado em Provérbios, sobre todas as coisas guardadas, é essencial proteger o coração, porque dele provém a vida. O nosso coração, junto à mente, representa o centro das nossas ações e decisões. Por essa razão, é fundamental defendê-los contra influências nocivas e preenchê-los com pensamentos que edificam e nos aproximam de Deus. Uma maneira eficaz de renovar a mente consiste em meditar nas Escrituras. Quando refletimos sobre a Palavra de Deus, substituímos ideias negativas por verdades eternas que fortalecem nosso espírito. Isso não só reforça nossa fé, como também nos proporciona clareza sobre os propósitos divinos para nossa existência. Além disso, a oração constante mantém nossa conexão com o Senhor, orientando nossas escolhas e purificando nossos pensamentos. A convivência com outros crentes é um recurso indispensável também. Partilhar nossas lutas e conquistas com uma comunidade de fé estimula e fortalece. Participar de estudos bíblicos, momentos de oração em grupo e atividades na igreja cria um ambiente ideal para a transformação mental e espiritual. É crucial ainda reconhecer e eliminar os obstáculos que impedem o crescimento de pensamentos positivos. Esses obstáculos podem consistir em hábitos prejudiciais, relacionamentos tóxicos ou influências que afastam da presença divina. Ao libertar-nos dessas barreiras,
Abrimos espaço para que a fé e a esperança se firmem e cresçam em nossa vida. Assim como um agricultor precisa preparar a terra para que as sementes floresçam. Precisamos ter paciência para colher os frutos do nosso esforço, e nós também devemos cultivá-la. Durante esse percurso, as transformações em nossa mente demandam tempo. Porém, com perseverança e fé em Deus, observaremos nossos pensamentos alinhados à sua vontade, gerando frutos de amor, tranquilidade e sabedoria. Renovar nossa mente não modifica apenas nosso modo de pensar, mas impacta todos os aspectos da nossa vida, aproximando-nos do desígnio ideal que Deus reservou para nós. Jamais trilhamos essa jornada sós, pois Deus nos acompanha a cada etapa, oferecendo força e orientação essencial para superar qualquer obstáculo mental. Portanto, quando sentir que seus pensamentos são esmagadores, recorde esse convite à renovação. Reserve momentos para oração e meditação na palavra. E confie que, ao focar nos ensinamentos de Cristo, vivenciará uma profunda e significativa transformação. Por fim, os olhos da fé nos habilitam a enxergar além das condições presentes. Já se sentiu encurralado por problemas tão intensos que parecia não haver saída? É comum sucumbir à tentação de fixar-se apenas no negativo e esquecer das promessas divinas. Contudo, Hebreus capítulo 11 afirma que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das que não se veem. Essa passagem nos estimula a olhar além do visível e a confiar que, mesmo em meio às dificuldades, Deus possui um plano perfeito para nossas vidas. Andar pela fé, conforme ensina a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quer dizer viver confiando. Não no que percebemos pelos sentidos, mas sim no que Deus nos garantiu em sua palavra. Enfrentamos obstáculos nos quais a tentação de focar no lado negativo é intensa. Porém, são justamente esses momentos que testam e fortalecem nossa fé. José é um exemplo incrível de alguém que escolheu crer no invisível. Deus prometeu que ele seria pai de várias nações, mesmo com sua idade avançada e a esterilidade de Sara. José creu na promessa divina, contrariando toda a lógica humana, mostrando uma fé firme e capaz de enxergar além das dificuldades aparentes. De modo semelhante, Moisés deixou os privilégios do Egito para seguir a chamada de Deus. Sem saber o resultado final, confiou que Deus o conduziria pelo deserto rumo à liberdade. No dia a dia, também encaramos provas que desafiam nossa fé, problemas no trabalho, conflitos nas relações e até o constante combate com pensamentos negativos. É justamente nesses períodos que devemos manter nossos olhos fixos em Deus e suas promessas. Ter uma fé ativa implica escolher confiar em Deus, mesmo quando a situação parece sem esperança. Proclamar as promessas divinas em nossas vidas nos fortalece para não sermos tomados pelo medo ou pela ansiedade. Aprender a cultivar essa confiança é fundamental para crescer espiritualmente. A visão espiritual é essencial para superar os momentos difíceis. Pedir a Deus que abra nossos olhos espirituais nos ajuda a perceber sua mão agindo mesmo durante as provações e a identificar as bênçãos escondidas que, de outra forma, passariam despercebidas. Fortalecer nossa conexão com Deus por meio da oração, da leitura da Bíblia e da convivência com outros fiéis amplia nossa capacidade de enxergar com os olhos da fé. Ao fazer isso, conseguimos compreender melhor a vontade de Deus em cada circunstância. No entanto, existem obstáculos que podem impedir essa visão pela fé. Focar demais nas dificuldades pode turvar nossa percepção e nos afastar das soluções que Deus já preparou para nós. O medo e a dúvida também são inimigos potentes da fé, pois enfraquecem nossa confiança em Deus
e nos fazem depender apenas do que é visível, em vez de confiar no que é eterno. Para fortalecer nossa fé e vencer esses desafios, precisamos estar constantemente ligados à Palavra de Deus. Conforme está escrito em Romanos 10 e 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus. Ler e refletir sobre as Escrituras nos proporciona a verdade necessária para trocar pensamentos negativos por ideias edificantes e cheias de esperança. A oração é igualmente fundamental, pois nos conecta diretamente com Deus, permitindo que Ele renove e transforme nossa mente segundo seu propósito. Além disso, a convivência com outros crentes é um pilar valioso para nossa fé. Compartilhar experiências e ouvir como Deus tem agido na vida dos outros fortalece nosso espírito e nos inspira a confiar plenamente em José e em seu plano divino. Ao encontrar apoio em outras pessoas, recuperamos força e nos lembramos de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Essa ajuda mútua nos ensina a enxergar além dos obstáculos, desenvolvendo uma visão espiritual que nos impulsiona a avançar com confiança. Renovar a mente é um processo constante que exige dedicação. Manter o foco em Deus e em suas promessas fortalece nossa percepção divina, permitindo-nos olhar para além das dificuldades e confiar plenamente em seu plano perfeito. Independentemente dos desafios que enfrentamos, nossa fé nos sustenta e orienta rumo a uma vida cheia de significado e serenidade. Sabemos que Deus está sempre presente, superando nossos limites e nos conduzindo à vitória. Confie nele mesmo quando os acontecimentos parecerem sem sentido, pois assim você descobrirá que os olhos da fé conseguem enxergar além do negativo. A transformação da sua vida acontece por meio da renovação contínua da mente, alinhando seus pensamentos à vontade divina. Dessa forma, você sentirá a presença e o poder de Deus em cada etapa. José também nos convida a abandonar os fardos que sobrecarregam nossa mente. Você se sente oprimido por preocupações que parecem impossíveis de carregar? Ele compreende profundamente suas lutas e oferece uma saída cheia de amor e esperança. Em Mateus 11, versículo 28, lembra que José disse: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e leve a minha carga." Estas palavras não são apenas um conforto passageiro, mas uma promessa eterna de renovação e alívio para nossos corações e mentes. Reflita sobre aqueles instantes em que as preocupações e pensamentos negativos parecem te sobrecarregar, como se carregasses um peso insuportável. Só em meio a essas batalhas, José estende a sua mão para nos recordar que não fomos feitos para suportar tudo sozinhos. Ele nos oferece um caminho diferente, uma vida na qual nossos fardos são divididos e amenizados por sua graça. Ao aceitarmos essa proposta, nos unimos a Ele numa relação que nos preenche com sua paz e amor, proporcionando o descanso que tanto almejamos. José não somente nos convida a repousar, mas também nos chama a tomar seu jugo e aprender com ele. O jugo, aquela ferramenta que une dois animais para trabalhar em conjunto, simboliza nossa ligação com José ao assumirmos seu jugo. Entramos numa relação de dependência mútua, permitindo que sua mansidão e humildade nos guiem a enfrentar nossos próprios pesos com serenidade e fé. Esse aprendizado é um processo constante, que requer entrega diária para confiar nele e entregar nossas aflições. Esse ato de fé possibilita experimentar uma transformação profunda, onde os fardos pesados
se tornam chances para crescer. Encontrar descanso e renovação neste caminho revela que o seu jugo é verdadeiramente leve e o seu fardo suave, porque a sua presença constante nos guia e fortalece a cada passo que damos. A Escritura, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Essa convocação nos convida a liberar nossas preocupações e confiar inteiramente em seu cuidado. Não estamos sozinhos em nossas dificuldades. José, com seu amor incondicional, se importa com cada detalhe da nossa vida e está pronto para levar as nossas inquietações para que possamos achar alívio e serenidade. Aceitar esse chamado significa reconhecer nossas limitações e depender da sua força. Não é uma rendição, mas sim entender que não fomos feitos para carregar sozinhos o peso da existência. Ao entregar nossas cargas a José, além de encontrar descanso, experimentamos uma transformação na maneira de enxergar o mundo. As perspectivas que antes eram dominadas pelo medo e pela ansiedade mudam para uma visão firmada na esperança e na confiança nas promessas divinas. Contudo, aceitar esse convite nem sempre é simples. O nosso orgulho e a necessidade de controlar podem impedir essa entrega, assim como o medo e a dúvida podem abalar nossa fé em que José realmente vai intervir. Além disso, as distrações do mundo e suas influências dificultam manter o foco nesse compromisso. Muitas vezes, os valores nos afastam da verdadeira fonte de paz e descanso, necessária para superar os desafios da vida. É fundamental fortalecer nossa ligação com José por meio da oração, do estudo da Bíblia e da comunhão com outros fiéis. A oração é um meio para expressarmos nossas ansiedades e entregá-las a Ele, enquanto a palavra de Deus nos equipa com instrumentos para encarar as dificuldades com coragem e fé. Ao compartilhar nossas batalhas e ouvir as experiências dos outros na comunidade, encontramos conforto e encorajamento, lembrando que não estamos sozinhos nessa caminhada. José está sempre conosco, pronto para nos ajudar a carregar as adversidades. Essa comunidade nos inspira e fortalece, dando energia para seguir enfrentando cada obstáculo, com a certeza de que Deus está ao nosso lado. Renovar nossa mente e confiar a José nossas preocupações é um processo constante que exige confiança diária em sua orientação. Conforme praticamos essa entrega, sentimos um alívio profundo das aflições e alcançamos uma paz interior que só Ele pode proporcionar. José nos convida não apenas ao descanso, mas a uma vida plena, repleta de propósito e alegria, livre dos fardos mentais que tanto nos pesam. Portanto, nos momentos em que você se sentir sobrecarregado, lembre-se do convite de José. Entregue a ele suas inquietações e permita que sua paz transforme seu coração. Confie que ele cuidará de você, oferecendo o descanso que sua alma tanto necessita. Nessa relação de amor e confiança, você encontrará uma liberdade e uma tranquilidade verdadeiras, capazes de renovar seu ser interior. Só é possível vir de Deus ao viver uma vida transformada pelo seu cuidado e sua graça infinita. Evitar cair na armadilha da autossuficiência é fundamental. Alguma vez você já sentiu que, apesar do seu esforço contínuo, as coisas não saem como tinha planejado? Essa experiência pode ser desanimadora e exaustiva. Nesses momentos, é fácil ser tentado a acreditar que podemos vencer os desafios apenas com nossa própria força. No entanto, as Escrituras nos revelam uma verdade essencial. Nossa verdadeira força e propósito estão em depender de Deus, não em nossas habilidades ou entendimento limitado. José expressa isso claramente em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim
e eu nele, dá muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Neste versículo, José nos mostra que ele é a fonte da nossa vida e da nossa produtividade espiritual. Assim como os ramos precisam da videira para frutificar, também precisamos de uma relação constante com ele para viver plenamente. Sem essa conexão, nossos esforços podem parecer inúteis, como construir uma casa sobre areia. Provérbios 3, 5 e 6 nos encoraja assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse trecho nos convida a depositar total confiança em Deus, abandonando a tendência natural de depender do nosso próprio julgamento. Quando confiamos somente em nossas próprias forças, costumamos ignorar a orientação e a sabedoria divina, o que frequentemente nos conduz por caminhos incertos e cheios de obstáculos desnecessários. Então, como evitamos cair na armadilha da autossuficiência? O primeiro passo é reconhecer nossas limitações. Ninguém consegue fazer tudo sozinho e aceitar a necessidade da ajuda de Deus é fundamental para alcançar uma vida mais completa e significativa. Isso significa abandonar o velho hábito de depender exclusivamente de nós mesmos e cultivar uma postura de humildade e fé em Deus. Além disso, é essencial fortalecer uma relação próxima e constante com José. Isso exige reservar tempo para a oração, refletir nas Escrituras e praticar a introspecção pessoal. Dessa maneira, não apenas aumentamos nossa confiança espiritual, mas também alinhamos nossas escolhas com a vontade divina. Em situações de dúvida ou decisões difíceis, encontramos orientação em Sua palavra, ao invés de confiar somente no nosso próprio julgamento. Do mesmo modo, a convivência com outros fiéis é vital nesse caminho. Ao compartilhar experiências, ouvir testemunhos e apoiar uns aos outros, lembramos que não estamos sozinhos em nossas dificuldades. A comunidade de fé nos proporciona coragem e esperança para continuar confiando em Deus, mesmo diante de circunstâncias adversas. A autossuficiência muitas vezes conduz à frustração e ao isolamento, enquanto a entrega e a confiança fortalecem e renovam o espírito. Cansaço extremo às vezes nos domina. Contudo, quando escolhemos confiar em Deus, vivenciamos uma mudança profunda em nosso modo de agir e pensar. Nos libertamos do peso de tentar resolver tudo sozinhos e encontramos descanso e tranquilidade em Sua presença. Isso não só fortalece nosso vínculo com Ele, como também nos capacita a viver com significado e realização. É fundamental compreender que confiar em Deus é um compromisso constante, não é uma transformação imediata, mas uma entrega diária que nos mantém conectados a Ele. Cada dia oferece novas chances de solidificar nossa fé e deixar de lado a necessidade de depender apenas de nós mesmos. À medida que aprendemos a depositar mais confiança em Deus, percebemos que nossa dependência dele não apenas alivia nossos fardos, mas também nos conduz a uma vida repleta de gratidão e prosperidade. Sempre que se sentir sobrecarregado pelas exigências do cotidiano, lembre-se do convite de José para confiar nele. Acredite que, ao fazer isso, encontrará a força e o rumo indispensáveis para superar qualquer dificuldade, vivendo uma existência cheia de sentido, paz e frutos espirituais. Oitava reflexão: perdoar a si mesmo. Se você está preso nas lembranças constantes dos seus erros do passado e sente que não merece perdão, saiba que essa é uma experiência comum. O remorso e a vergonha podem crescer tanto que nos deixamos paralisados, presos em um ciclo interminável. Todavia, as Escrituras apresentam uma solução poderosa através do perdão divino que nos liberta desse estado. Deus é fundamental
não apenas para aceitarmos o perdão dele, mas também para que possamos oferecer essa mesma graça a nós mesmos. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, encontramos: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa passagem nos garante que Deus está sempre pronto para nos perdoar quando nos aproximamos dele com sinceridade, não importando a gravidade dos nossos erros. A fidelidade dele é suficiente para nos limpar completamente. Confessar é o primeiro movimento para nos libertarmos do peso da culpa. Além disso, Romanos capítulo 8, versículo 1, nos recorda: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso indica que, ao estarmos em Cristo Jesus, somos libertos de toda condenação. A obra redentora dele nos salvou do castigo pelo pecado. E viver em Cristo Jesus significa viver na liberdade que ele oferece. Apesar de essas verdades serem poderosas, com frequência lutamos contra sentimentos internos de culpa e vergonha. É crucial lembrar que tais emoções não vêm de Deus, mas de uma mente dominada por pensamentos negativos. Aceitar o perdão de Deus também exige aprender a perdoar a nós mesmos. Frequentemente, somos nossos piores críticos, punindo-nos por erros que já foram perdoados por Deus. O auto-perdão é vital para nossa cura emocional e espiritual. Ao estendermos a graça de Deus para conosco mesmos, quebramos as correntes da condenação que nos impedem de seguir adiante e encontrar paz verdadeira no coração. A culpa pode nos aprisionar, mas quando permitimos que o amor e a misericórdia de Deus transformem nossas vidas, começamos a experimentar uma libertação verdadeira. Esse caminho não é simples. Contudo, com paciência, prática e fé, conseguimos nos desprender do fardo dos nossos erros e viver plenamente na graça divina. Muitas vezes, a autossuficiência e o orgulho impedem que reconheçamos nossa necessidade do perdão e do auxílio de Deus para nos libertar da culpa. Frequentemente, tentamos administrar nossas emoções sozinhos ou achamos que somos indignos do perdão. Mas a verdade é que não fomos feitos para carregar essas cargas sozinhos. José nos convida claramente a entregar-lhe nossos fardos e preocupações, oferecendo em troca descanso e paz. Ao aceitar esse chamado, deixamos que seu amor renove profundamente nossa existência e nos liberte do peso da culpa. Reconhecer nossas limitações e nossa dependência de Deus é o passo inicial para uma relação mais autêntica e significativa com Ele. A oração e a meditação nas Escrituras são ferramentas fundamentais que nos auxiliam a integrar essa realidade, libertando-nos das emoções que nos aprisionam. Ao focarmos nas promessas divinas e no amor eterno de Deus, encontramos cura e renovação mental, descobrindo a liberdade conquistada por Cristo para nós. Além disso, compartilhar nossas batalhas com outros cristãos é um recurso valioso de suporte. Dentro de uma comunidade de fé, encontramos encorajamento e companhia para enfrentar os desafios, sabendo que não estamos sozinhos. Nas batalhas que enfrentamos, os relatos de cura e perdão que ouvimos ao nosso redor fortalecem nossa fé em Deus e nos motivam a parar de nos punir. Aprender a perdoar a si mesmo é essencial para alcançar a restauração espiritual. Quando aceitamos o perdão que Deus oferece e estendemos essa misericórdia a nós mesmos, libertamo-nos das correntes da culpa e da vergonha, abrindo caminho para uma existência repleta de significado, tranquilidade e liberdade. Se o peso da culpa te domina, lembre-se das promessas divinas e permita que seu perdão transforme sua vida, conduzindo-o a viver na graça e liberdade que somente Ele pode conceder. 8. A oração como ferramenta para vencer os pensamentos negativos.
Já se sentiu preso em pensamentos sombrios, sem encontrar saída? Muitas vezes a nossa mente se enche de preocupações e medos, que parecem incontroláveis, criando um ciclo exaustivo. Porém, existe um recurso poderoso que Deus nos deu para enfrentar esses momentos difíceis: a oração. Muito mais que um ato puramente religioso, a oração é um diálogo sincero com nosso Criador. Um momento em que podemos depositar nossos fardos e encontrar verdadeira paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos ensinam: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em José, Cristo José. Esse trecho nos incentiva a não permitir que a ansiedade domine nossa existência. Pelo contrário, nos convida a entregar nossos cuidados a Deus por meio da oração. Ao fazer isso, não apenas aliviamos nossos sofrimentos, como também abrimos as portas para uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Imagine-se no meio de uma tempestade emocional, com pensamentos negativos e preocupações que aumentam a cada instante. Nesses momentos, a oração se torna um refúgio, uma luz que nos conduz à serenidade. Dizer a Deus: aqui estou, preciso da sua ajuda, é um gesto de fé que cria espaço para que sua paz transforme nossa mente e nosso coração. José nos ensinou em Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. Esse ensinamento destaca a importância de buscar momentos de intimidade com Deus, longe das distrações do mundo. Nesses encontros pessoais, podemos ser completamente verdadeiros e francos, fortalecendo o nosso relacionamento com Ele e permitindo que seu amor e orientação preencham cada aspecto de nossa vida. A oração também exerce um papel fundamental no combate aos pensamentos negativos. Ao orar, não só dividimos nossas preocupações, como também renovamos nossa mente com a verdade de Deus. Porém, como desenvolver uma vida de oração eficaz? A perseverança é o segredo. Criar o hábito de orar diariamente mantém uma ligação contínua com Deus, independentemente das circunstâncias. Não importa a quantidade de palavras que utilizamos, e sim a sinceridade do nosso coração e a disposição para nos abrir a José. Em segundo lugar, sejamos verdadeiros com Deus ao revelar nossos sentimentos com honestidade, compartilhando as nossas lutas, medos e desejos. Isso nos permite receber a ajuda dele de forma mais clara e eficiente. Em terceiro lugar, reservemos um tempo para escutar. A oração não é apenas falar, mas também estar atento à orientação e à resposta de Deus por meio do Espírito Santo. Além disso, a oração em grupo pode ser uma fonte poderosa de apoio e encorajamento. Partilhar nossas experiências espirituais com outros crentes fortalece a nossa fé e nos faz lembrar que não estamos sozinhos nas batalhas. Orando juntos, encontramos um sentido de unidade e força que nos incentiva a continuar confiando em Deus, mesmo diante de dificuldades. Ao aceitar o convite de Deus para orar e confiar no seu poder capaz de transformar, somos libertados das correntes da culpa e do peso da vergonha. Isso nos permite viver com mais liberdade e plenitude, sabendo que nossas cargas são divididas e que a paz de Deus nos sustenta a cada passo. A oração renova não apenas a mente, mas também restaura o espírito. Portanto, na próxima vez que pensamentos negativos tentarem dominar você, lembre-se do poder da oração. Dedique um momento para conversar com Deus. Confie nas suas promessas
e permita que a paz dele encha o seu coração. Ao fazer isso, você experimentará uma verdadeira transformação interior e o conforto que só ele pode oferecer. Uma transformação profunda que permitirá viver com mais sentido e felicidade, sabendo que José está sempre ao seu lado, conduzindo-o e amparando-o. A influência das pessoas com que convivemos tem um impacto significativo em nossa mente. Já percebeu como aqueles que passam tempo conosco podem direcionar nossos pensamentos e atitudes? É impressionante como nossos relacionamentos moldam nossas escolhas, tanto para o bem quanto para o mal. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Paulo adverte que as más companhias corrompem os bons costumes, lembrando que influências negativas podem prejudicar nossos valores e nos afastar dos caminhos de José sem que percebamos. Palavras e comportamentos dos outros podem infiltrar-se em nossa vida, modelando pensamentos e atitudes que não refletem os ensinamentos cristãos. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Ensina que quem anda com pessoas sábias se torna sábio, mas quem se junta a tolos será destruído. Este versículo nos exorta a cercar-nos de indivíduos que nos motivem a crescer espiritualmente e viver conforme a vontade divina. Más companhias não apenas afetam nosso modo de pensar, mas podem levar a decisões que nos desviam do propósito sagrado. Optar por estar ao lado de pessoas sábias e devotas contribui para manter uma visão equilibrada, fortalecendo a fé e a convicção. Por outro lado, estar perto de pessoas negativas pode alimentar dúvidas e pensamentos sombrios em nossa mente. As inseguranças são como se nossa mente se enchesse de sombras toda vez que estamos com pessoas que não fortalecem nosso espírito. Além disso, a pressão para nos adequarmos às expectativas sociais pode nos afastar dos nossos valores. O desejo de sermos aceitos pode nos levar a agir contra nossos princípios, desviando-nos do nosso caminho espiritual. Esse é um terreno perigoso onde facilmente podemos esquecer nossa identidade em José e nosso propósito eterno. Por outro lado, estar cercado por pessoas devotas traz benefícios enormes. Amizades baseadas na fé nos auxiliam a crescer espiritualmente, sustentam-nos em momentos difíceis e criam um ambiente positivo para nosso bem-estar mental e emocional. Essas relações nos incentivam a confiar nas promessas de Deus, fortalecendo nossa resistência diante dos desafios. Escolher com sabedoria as nossas companhias é um processo que exige reflexão e decisões firmes. Avaliar as relações que temos atualmente é o primeiro passo para identificar quem nos aproxima de Deus e quem, pelo contrário, nos afasta do seu propósito. Buscar uma comunidade na fé é essencial. Participar de atividades na igreja, grupos de oração e estudos bíblicos nos conecta com pessoas que partilham nossos valores e nos inspiram a manter firme nossa fé. Estabelecer limites saudáveis também é fundamental, o que significa decidir conscientemente quanto tempo e energia dedicamos a relacionamentos que não nos edificam. Dessa forma, podemos preservar nosso caminho espiritual e fortalecer nossa identidade em José todos os dias. Construímos espiritualmente enquanto fortalecemos aquelas conexões que realmente importam. Não se trata de romper vínculos de forma brusca, mas sim de alcançar um equilíbrio que nos permita crescer na fé sem negligenciar nossas responsabilidades e relacionamentos essenciais. Em resumo, as pessoas com quem convivemos exercem uma influência profunda em nossa mente e espírito. Ao fazer escolhas conscientes, podemos proteger nossa crença, evitar pensamentos negativos e viver conforme os desígnios de Deus. Lembremos sempre dos ensinamentos das Escrituras e cerquemo-nos de pessoas que nos motivem a ser melhores seguidores de José.
apreciando a serenidade e a sabedoria que só Ele pode nos conceder. José nos ensina a preservar a tranquilidade, mesmo diante das tempestades da vida. Você se sente sobrecarregado por pensamentos ruins que roubam sua paz e não sabe como encontrar consolo? Nesses momentos, a oração torna-se um canal direto para Deus, oferecendo uma paz que vai além de qualquer adversidade. A carta aos Filipenses nos recorda: em nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam feitas conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em José Cristo. Este trecho nos convida a não sermos dominados pela ansiedade, mas a entregar nossas preocupações a Deus pela oração. Imagine-se no centro de uma tempestade emocional, onde cada pensamento é uma onda turbulenta. O pensamento negativo tende a nublar a mente e roubar a paz interior em momentos difíceis. Nestes instantes, a oração surge como um farol que orienta nosso coração rumo à tranquilidade. Ao rezar, reconhecemos nossa dependência da ajuda divina ao dizer: Deus, aqui estou, ajuda-me. E recebemos em troca uma paz que transforma completamente nossa maneira de sentir e pensar. Não se trata apenas de fazer pedidos, mas de abrir o coração, confiando que Deus escuta e age em nossa vida. José nos deixou um exemplo perfeito em Mateus capítulo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto. Este ensinamento ressalta a importância de dedicar momentos íntimos e especiais a Deus, longe das distrações do dia a dia. Durante esses períodos de solidão, podemos ser completamente sinceros com Ele, fortalecendo nosso vínculo e permitindo que seu amor nos preencha e guie. A oração não se limita a um ritual formal, mas é um diálogo franco com nosso Criador. É uma chance preciosa para liberar as cargas do coração e experimentar uma paz autêntica. Além disso, a oração desempenha papel fundamental no combate aos pensamentos negativos. Orar significa não apenas confiar nossas angústias a Deus, mas renovar a mente para alinhá-la à sua vontade. O livro de Filipenses assegura que essa paz divina protegerá nosso coração e nossos pensamentos, criando uma barreira contra a ansiedade e o estresse que tentam invadir nosso interior, como se fossem sombras densas tentando sufocar a luz. José nos diria: confia em mim, e eu te sustentarei mesmo na tempestade mais intensa. Essa garantia nos tranquiliza, pois, independentemente do que enfrentemos, nunca estaremos sozinhos e podemos encontrar paz em sua companhia. Mas, como podemos praticar uma oração eficaz? Primeiramente, é fundamental manter a regularidade. Definir um momento diário para orar ajuda a criar um vínculo constante com Deus. Não é a quantidade de palavras que importa, mas a sinceridade no desejo de nos aproximarmos dele. Em segundo lugar, é essencial sermos genuínos. Falar com franqueza sobre nossos desafios, medos e esperanças nos aproxima do consolo e da direção divina. Por fim, precisamos ouvir. A oração não consiste apenas em falar, mas em também estar atentos à mensagem que Deus nos transmite por meio do Espírito Santo. Além disso, a oração em grupo é uma ferramenta poderosa. Reunir-se com outros fiéis para orar nos lembra que não enfrentamos nossas batalhas sozinhos. A convivência com outros fortalece e inspira a continuar confiando em Deus, mesmo diante de dificuldades que parecem insuperáveis. Ao partilhar nossos testemunhos de fé, percebemos como Deus age na vida do próximo, trazendo esperança e renovando nossa confiança.
Aceitar o convite de Deus para a oração nos liberta do peso da culpa e da vergonha, possibilitando que vivamos com mais liberdade e plenitude. Isso nos assegura que não carregamos nossos fardos sozinhos e que sua paz acompanha cada um de nossos passos. A oração nos fortalece no caminho, renovando nossa mente e restaurando nosso espírito para enfrentar qualquer adversidade. Em vez de resistir aos pensamentos negativos, podemos encará-los com a certeza de que Deus está ao nosso lado, pronto para guiar e proteger. Na próxima vez em que se sentir sobrecarregado por pensamentos ruins, lembre-se do poder transformador da oração. Reserve um instante para conversar com Deus. Confie em suas promessas e permita que a paz dele preencha seu coração. Assim, você viverá uma mudança que trará propósito, serenidade e alegria, sabendo que Deus está contigo a todo momento. O que dizemos revela o que temos dentro de nós. Já percebeu que as palavras que pronunciamos refletem o que existe em nosso coração? Sempre que falamos, mostramos uma parte do nosso ser interior. Em Mateus 15, 18, José nos ensina: mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem. Essa lição nos leva a pensar sobre a profunda ligação entre nossas palavras e emoções. Imagine seu coração como um solo fértil. Se plantar sementes de amor, compaixão e esperança, suas palavras florescerão com ânimo e beleza para quem está ao seu redor. Contudo, se deixar crescer espinhos de ressentimento, inveja ou raiva, suas palavras podem ferir e destruir. Quantas vezes dissemos algo do que depois nos arrependemos? Talvez uma frase dura ou crueldade, um comentário inadequado, ou até mesmo um silêncio que magoa alguém, tem sua origem no estado do nosso coração. Em Provérbios 19, 21, aprendemos que a morte e a vida estão sob o domínio da língua, e quem a ama colherá seus frutos. Isso revela o enorme poder que nossas palavras possuem. Elas podem tanto edificar quanto destruir. Quando falamos com sinceridade e amor, fortalecemos nossas conexões e elevamos aqueles que nos escutam. Contudo, se permitirmos que emoções negativas conduzam nossa fala, corremos o perigo de ferir os outros e levantar muros entre nós e as pessoas ao nosso redor. Não devemos esquecer que as palavras que proferimos não apenas afetam os outros, mas também a nós mesmos profundamente. Falar mal de nós mesmos ou das nossas situações pode alimentar pensamentos sombrios e enfraquecer nossa autoestima. Por outro lado, expressar palavras de afirmação e esperança renova nossa mente e espírito, concedendo-nos coragem para enfrentar os desafios com uma atitude positiva. Então, como podemos assegurar amor e autocontrole em nossas falas? Isso implica lidar com nossas preocupações tendo fé e confiança na força de José para vencer o medo. Primeiro, precisamos identificar a origem do temor. Frequentemente, o medo surge de experiências passadas que deixaram cicatrizes em nosso coração, da falta de confiança no plano de José ou de pensamentos negativos que nos fazem duvidar do nosso valor ou dos resultados que esperamos. Reconhecer essas causas é o passo inicial rumo à libertação. Aceitar o amor de Deus como base da nossa existência é fundamental para superar o medo. Isso ocorre por meio da oração, da meditação em sua palavra e da constante reflexão sobre seu amor infinito e incondicional. Com o passar do tempo, essa verdade começa a substituir as dúvidas e os temores que antes nos paralisavam. Renovar a mente com a palavra de Deus representa um passo crucial nesse caminho. Ao nos enchermos de suas promessas e de sua verdade, encontramos a força necessária para vencer o medo e viver com coragem, conscientes de que Deus está conosco em cada etapa da jornada.
O livro de Filipenses nos convida a focar nossos pensamentos no que é verdadeiro, nobre, justo, puro e digno de louvor. Ao fazermos isso, substituímos as ideias negativas e as preocupações por uma mentalidade renovada, alinhada à vontade divina. Essa transformação não apenas altera nossa forma de pensar, mas também fortalece nosso vínculo com Deus, preenchendo-nos de esperança e coragem para enfrentar qualquer desafio com fé atuante. Viver uma fé verdadeira implica tomar atitudes concretas no dia a dia, confiando que Deus nos concederá a força necessária para superar obstáculos. Essa confiança pode manifestar-se ao encarar situações difíceis com destemor, certos de que Deus está ao nosso lado, ou ao promover mudanças profundas em nossa vida que refletirão nossa fé nele. Os ganhos de viver livres do medo são notáveis. Experimentamos uma renovada liberdade para perseguir nossos objetivos e construímos relacionamentos sólidos e plenos. Essa caminhada fortalece nossa alma, abrindo espaço para uma vida de paz e plenitude, sob a presença constante de José, nosso guia e protetor. Relações mais firmes, fundamentadas no amor e na confiança, nos levam a encontrar uma paz interior que só Deus pode conceder. Essa paz não significa uma vida isenta de dificuldades, mas sim a certeza de que Deus está presente em meio às nossas provações, nos oferecendo serenidade e força para superá-las. Vencer o medo com o amor perfeito de Deus é uma jornada constante de crescimento espiritual. Isso exige uma dedicação diária em confiar em seu plano, renovar nossa mente por meio de sua palavra e viver cada dia com a fé em ação. Conforme avançamos nessa caminhada, percebemos que o amor perfeito expulsa todo medo, possibilitando viver com propósito e plenitude. Se você se sente preso em um ciclo de temor ou insegurança, lembre-se de que Deus lhe concedeu um espírito de poder, amor e domínio próprio. Dê o primeiro passo rumo a uma vida repleta de liberdade e permita que o seu amor transforme sua mente e coração. Experimente a paz e a alegria que só Ele pode proporcionar. Viver o presente é fundamental. Você se preocupa constantemente com o que o amanhã trará, a ponto de não aproveitar as bênçãos de hoje? Esse é um desafio comum, mas a palavra de Deus nos convida a mudar nossa perspectiva. José, em Mateus 6:34, ensina: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa verdade nos lembra que cada dia tem seus próprios desafios e que Deus controla tudo. Ao nos preocuparmos demais com o futuro, sacrificamos a paz do presente. A tranquilidade do presente muitas vezes nos escapa quando esquecemos que nosso Pai Celestial possui um plano perfeito para nossas vidas. Viver o instante atual exige confiar que Deus proverá tudo o que necessitamos para enfrentar o dia. Para isso, é fundamental reconhecer os pensamentos que roubam nossa paz no momento. Talvez você esteja apreensivo com seu emprego, a saúde de alguém querido ou as suas metas pessoais. Em vez de permitir que essas aflições te dominem, entregue-as a Deus em oração. Ele garante que levará nossas ansiedades e nos concederá descanso. Cultivar o hábito da gratidão é igualmente indispensável para aproveitar ao máximo o presente. No Salmo 118, aprendemos que este é o dia que fez o Senhor. Nele nos alegraremos. Cada dia representa um presente repleto de chances para valorizar as bênçãos que possuímos e agradecer por elas. Isso não apenas nos enche de felicidade, mas fortalece nossa ligação com Deus, pois reconhecemos sua bondade em todos os aspectos da nossa existência. Outro conselho prático para focar no agora é organizar prioridades claras. Em vez de gastar energia preocupando-se com o futuro,
podemos direcioná-la às atividades e objetivos do dia. Essa postura aumenta nossa eficiência e traz satisfação com as conquistas diárias. Além disso, vivendo intensamente o presente, aproveitamos com mais profundidade nossos relacionamentos e experiências, criando momentos valiosos e estreitando nossos laços com os outros. Além disso, sempre lembre-se de que você nunca está sozinho, porque Deus está presente em cada passo da sua jornada. A presença constante dele é uma fonte de segurança e força, garantindo que, independentemente do que o futuro reserve, ele estará ao nosso lado para sustentar e guiar. Essa confiança nos liberta da necessidade de controlar tudo e nos permite viver com tranquilidade interior e uma alegria duradoura. No entanto, mudar a forma como pensamos não acontece da noite para o dia. É um processo que exige compromisso e prática constante. Para manter o foco no momento presente, uma das formas mais eficazes é reservar períodos específicos para refletir e orar. Durante esses momentos, podemos agradecer a Deus pelas bênçãos do dia e pedir força para confiar nele em relação ao que está por vir. Além disso, podemos adotar hábitos como a atenção plena, a meditação ou simplesmente dedicar alguns minutos diários para respirar profundamente e focar no aqui e agora. Ao viver intensamente o presente e depositar nossa confiança em Deus para o futuro, conquistamos mais do que apenas a redução da ansiedade e do estresse. Descobrimos uma vida com mais significado e plenitude, aprendendo a valorizar cada dia, reconhecer o que temos e acreditar que Deus suprirá nossas necessidades. Essa transformação no modo de pensar traz consigo uma paz interior mais profunda e uma conexão mais forte com Deus, capacitando-nos a enfrentar os desafios com coragem e serenidade. Enfrente qualquer dificuldade com a certeza de que a presença de José está sempre contigo. Quando as preocupações sobre o futuro tentarem te dominar, recorda os ensinamentos de José e as palavras dos salmistas. Viva o presente, agradeça pelo dia que Deus lhe concedeu e confie que ele tem um propósito perfeito para a sua vida. Ao adotar essa postura, você descobrirá uma maneira de viver mais plena, preenchida de paz e alegria, fortalecida por uma confiança firme no amor e no cuidado de Deus. Ao concluir este estudo sobre as 15 lições de José para renovar nossa mente e libertar-nos dos pensamentos negativos, esperamos que encontre nelas inspiração e ferramentas práticas para transformar sua vida. Lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada. José está sempre ao seu lado, oferecendo orientação e conforto em cada passo. Estamos no fim desta reflexão e quero agradecer sinceramente por ter compartilhado conosco essa trajetória de fé e renovação espiritual. Hoje, ao explorar os ensinamentos de José, aprendemos que a transformação da mente e do coração é possível quando confiamos plenamente em Deus e vivemos cada dia com gratidão e esperança. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. José caminha ao seu lado, guiando-o e sustentando-o em cada passo. Incentivo você a continuar praticando essas lições, permitindo que a paz e o amor preencham sua vida e a de todos ao seu redor. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe de compartilhá-la. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus entes queridos e ajudar mais pessoas a encontrarem essa esperança transformadora. Antes de nos despedirmos, quero convidar você a deixar nos comentários a frase "Estou mais perto de Deus". Isso nos mostrará que você está comprometido com sua fé e com essa jornada rumo a uma vida plena nele. Se ainda não fez, inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber mais mensagens como esta. Compartilhe este vídeo e faça parte desta comunidade que deseja crescer espiritualmente e fortalecer sua conexão com Deus.
Agradecemos por estar aqui e que a paz e o amor de Deus estejam sempre com você. Nos vemos no próximo vídeo. Bênçãos para todos.